A gente começa agora, então, nossa quarta aula dessa formação que a gente fez específica sobre temas mais gerais, sobre ideologia, Estado, poder. Então, nós começamos lá falando das divisões ideológicas, como elas incidem também na prática da realidade, na tomada de decisões e na própria organização social, nas formas de ver as dinâmicas da sociedade. Então, e logo depois a gente foi falando sobre as dinâmicas do poder em si, do poder do Estado, a sua dinâmica de crescimento e a forma como esse poder pode ou não ser modelado pela organização social, né? ou simplesmente incide sobre a organização social sem chances de algum tipo de troca de valores e conteúdos e assim por diante. E hoje a gente continua, é a quarta aula, a segunda aula desse módulo de poder, hegemonia, narrativas. E assim, na próxima aula, no dia 12 de junho, nós vamos continuar com questões específicas sobre democracia, a crise nas democracias, as ideias de ruptura institucional, com autores mais atuais, inclusive, tratando desse assunto. Bem, então, o que nós vamos tratar hoje nessa aula? Basicamente, os limites do poder político, até onde ele pode ir, e como ele depende de uma série de símbolos comuns e unidades que o próprio poder político não consegue criar, mas é uma base cultural, e daí a gente entra na dificuldade do esfacelamento desse mosaico cultural em infinitas partes, e a dificuldade de criar essa unidade básica de valores comuns como fundamento para a atuação política, para a resolução de grandes problemas, que é mais ou menos o gargalo que nós temos hoje, de unidade em algum sentido e alguns fundamentos. Então, nós não conseguimos resolver grandes problemas, existe uma séria frustração sobre isso também. E a forma como o poder se organiza hoje, de maneira dividida, a crise no próprio poder, dos vários poderes, a oportunidade que existe e a dificuldade de se aplicar esse poder, as formas de hegemonia, que é o que todo mundo busca, que quem quer estabelecer alguma regra precisa ter algum nível de hegemonia, a gente vai entender bem isso aí, e quais são as possibilidades dentro desse cenário, onde o poder é diminuído de alguma forma, mas também possibilitado para várias pessoas, no esfacelamento cultural, como se cria hegemonia? Como que eu crio símbolos comuns, ideias fundamentais que possam gerar grandes soluções? Existe a possibilidade, nesse cenário tão fragmentado, tão dividido e instável, existe essa possibilidade? Existe. Existem alguns meios, tá, que conseguem fornecer esse fundamento geral, esse fundamento único e incontestável, e muitas vezes inabalável, para criar, estimular, veicular regras. Muito bem. Então, nós começamos já de cara com uma ideia que nós temos que ter muito clara para nós. A unidade política em si, uma nação inteira, ela é impossível. Não existe. Não há como. Ela é uma ficção que em alguns momentos pode parecer que ela existe ou não, mas não há possibilidade de uma unidade política. Por quê? O que é política, no fim das contas, né? Política, lá o termo lá de polis, da polis grega, o que significa? É a organização, no fim, a arte de organizar demandas, interesses, necessidades e pensamentos heterogêneos, diferentes, num espaço comum. É só você imaginar, antes das cidades existirem, o que existia? Comunidades muito homogêneas, separadas entre si, e se eram homogêneas culturalmente, significa o quê? O que é cultura? Cultura é um conjunto de crenças, de hábitos e valores comuns. Então, comunidades muito homogêneas tinham, evidentemente, menos problemas, menos disputas, menores conflitos. Agora, se essas pessoas começam a circular num espaço comum, com ideias heterogêneas, com dificuldades, demandas, necessidades e interesses conflitantes, eu vou precisar de uma organização, de um sistema para resolver isso. O nome desse sistema é política. O nome dessa arte é política, de resolver questões, organizar questões e demandas heterogêneas diferentes num espaço comum, certo? Então, é óbvio que a política, por si mesma, ela não terá unidade. Ela trabalhará, inclusive, ela se fortalecerá a sua necessidade por causa do dissenso, por causa da divisão, das visões diferentes, certo? No entanto, ela vai ter um grau de possibilidade de resolver problemas,
a política se existir, no mínimo, uma unidade fundamental, uma visão geral de bem comum, uma certa unidade cultural. Tá? Você tem demandas diferentes, interesses diferentes, necessidades diferentes em conflito. Agora, no mínimo, você precisa de uma unidade, de um fundamento ético, moral parecido, para haver possibilidade da política funcionar. Se você não tiver isso, a política também vai ter um impacto tremendamente negativo e ela vai se transformar puramente numa guerra de facções, onde não se resolvem problemas, mas demandas específicas são tratadas e são colocadas à frente num momento ou outro. Num vai e vem instável, incapaz de criar qualquer tipo de ambiente saudável, preparado ou propício para o desenvolvimento das pessoas e dos próprios grupos sociais. Então, a política depende de uma base mínima, uma unidade mínima. Ela existe por causa das diferenças, a política. Mas, para que ela funcione, ela carece de uma base mínima, uma visão comum. Por isso, a cultura importa. A cultura é fundamental para os resultados políticos. A cultura é entendida como isso, como o conjunto de crenças, hábitos e valores. A gente cansa de ver isso por aí. A questão é cultural. A gente não sabe exatamente o que é. No Brasil, todo mundo dá se tem duas coisas que o brasileiro fala, e é real, mas fala sem entender que os problemas básicos são a educação e a nossa cultura. Sei lá. O cara fala isso tranquilamente, mas às vezes não entende exatamente o que significa. E muito menos sabe criar algum remédio para essa situação. Então, o que é? Em que termos nós estamos falando de cultura? Vamos lá. A cultura importa. Importa para um resultado político. Não há dúvida sobre isso. Um mínimo consenso. Então, há várias definições sobre o que seria cultura. Eu poderia pegar aqui Norbert Elias, que é um clássico da sociologia, falando sobre as raízes do termo, o que significa cultura de fato. Mas eu seleciono aqui, inclusive, uma dessas possibilidades do termo cultura, do Christopher Dawson, que é um estudioso das civilizações, que fala que a cultura é também uma ideia de culto comum. Há essa raiz no termo cultura. O que significa? Ela é também uma crença. Não existe possibilidade de uma cultura mesmo, homogênea, forte, capaz de vincular as pessoas através de símbolos comuns, se você não tiver uma espécie de culto. Culto em que sentido? Em todos, olhando para uma mesma direção, reverenciando os mesmos símbolos e compreendendo esses símbolos. Se você não tiver isso, se você não tiver as pessoas olhando para algo de valor, compreendendo esse valor, e os símbolos que ele vê não tiverem sentido para você, você não tem uma cultura. Você tem algumas expressões, algumas vontades, algumas práticas, mas você não tem uma cultura de fato. Então, essa unidade é que vai dar uma orientação, que é compartilhada por uma forte impressão dos outros. Então, veja, a política depende disso, de fortes impressões, não é uma racionalização. A política vai ter métodos racionalizados ou racionais para resolver problemas, sistemas. Agora, ela vai depender de impressões comuns, certo? E essas impressões e o respeito a determinados símbolos que são reconhecidos por todos. Muito bem. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um sistema político que é comum. Nós temos a democracia, nós temos as instituições, as leis, as regras conhecidas, claras, as pessoas têm acesso a isso. O que nós não temos, no fim das contas, são os símbolos comuns a todos. Isso aí está absolutamente dividido e, de certa forma, irreconciliável. Então, a visão, em um primeiro momento, é negativa, né? Porque não há possibilidade de um acerto político, ou, no mínimo, um acerto político nunca haverá, em lugar nenhum, mas uma possibilidade de canalizar grandes decisões, as soluções para os problemas que nós vemos e queremos ver solucionados, não há uma possibilidade disso acontecer se a cultura não se comunica, se não há símbolos comuns entre as pessoas, uma ideia de bem que seja comum a todos, certo? É claro, eu não estou falando uma ideia absolutamente homogênea, todos pensando da mesma maneira, mas um fundamento comum, se você não tiver, a política caduca, ela trava, essa engrenagem não vai funcionar. Já deve chegar lá, no mínimo, alguns símbolos compartilhados, reconhecidos também por todos. E como é que a gente comunica isso aí? Qual é a possibilidade de a gente comunicar esses símbolos? Ou de a gente recriar eles?
ou no mínimo condensá-los, que nós formemos grupos suficientemente homogêneos culturalmente, na base dos símbolos, que a gente possa fazer alguma diferença. Certo? Existe hoje isso muito marcadamente, mas é mais na dissensão do que na unidade. Então, note bem, é essa unidade simbólica que confere símbolos. Eu coloquei essa imagenzinha aqui, que é uma imagem clássica do que é um meme, para usar, inclusive, a ideia de meme. Hoje todo mundo sabe o que é um meme, mas essa é uma ideia um pouco mais profunda, tá? Que é uma ideia, inclusive, desenvolvida pelo Richard Dawkins, aquele famoso militante ateu, inclusive lá na década de 70, em 76, ele escreve um livro chamado Gênio Egoísta, em que ele começa a desenvolver a ideia da teoria memética. Eu falo isso às vezes para o adolescente e o cara dá risada. Ele fala assim, eu sou memeiro, eu domino a teoria memética. Não é isso. O meme não é simplesmente aquela pequena imagem recortada com alguma zoeira, com alguma simplificação, que a gente vê hoje expresso. Mas o que é o meme? O meme é a menor partícula da cultura, da memória cultural. É algo que você traz com um senso estético, com um certo valor simbólico, que passa uma mensagem simples, clara, de uma visão de mundo, e se alastra muito facilmente. É de fácil compartilhamento. Isso é um meme. Nós vivemos de meme. O homem das cavernas vivia de meme. Não é agora, por causa dos meios eletrônicos. Nós precisamos disso. Reconhecer certos símbolos, certas ideias, certas mensagens, e aquilo resume a visão de mundo. Nós não vamos nos debruçar em livros, em teorias, em conteúdos sem fim, para entender como é que é o mundo. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Isso é uma fração ínfima da sociedade, né, que tem condições, capacidade e tempo de fazer isso. Então, as pessoas, para se orientarem, para não ficarem num total vazio, de compreenderem como as coisas funcionam, elas precisam dessas imagens, desses símbolos que fazem a cultura. Então, esse culto, essa visão da sociedade, ela está muito baseada numa crença, num sentimento forte. O poder político depende muito mais também de ativar certas impressões e sensações do que racionalidade. Certo? Então, quem conseguir despertar isso num nível tal em que seja aceito, terá, de alguma maneira, alguma hegemonia, algum poder e alguma aceitação do seu projeto de poder. Então, o sucesso do poder depende de construir essa impressão forte que se traduz em várias linguagens. Linguagem significa o quê? Em várias formas de ver o mundo, em vários grupos, nos meios profissionais, nos meios acadêmicos, nos meios legais, nas comunidades, nas religiões. Então, se eu conseguir traduzir essa visão de mundo recortada esteticamente, com uma mensagem clara para cada grupo social, que leva essa ideia, eu vou conseguir ter mais poder político. Eu vou conseguir conduzir mais as decisões, as regras e as formas de tratar com a realidade social. Eu sei que isso aqui está um tanto quanto subjetivo, bem teórico, mas nós vamos lá já tentar localizar como isso aí se define, se consolida na nossa própria realidade. Muito bem. Então, eu coloquei ali, não se refuta sentimentos. O que significa isso? Hoje a gente está justamente nessa luta de que as pessoas se fecharam, elas não vão entender aquilo que o filósofo Jonathan Swift, lá no século XIX, ele já falava o seguinte, que é impossível você dissuadir racionalmente alguém de uma ideia a qual ele chegou de forma irracional. Não tem como você explicar que o cara está errado racionalmente se ele não chegou àquela conclusão racionalmente. Aquela é uma questão de crença, de simbologia do sujeito, mais de vontade, de energia, de querer acreditar numa situação, do que entender a situação propriamente dita. E isso aí não é de a gente falar assim, hoje em dia as pessoas são ignorantes. Isso faz parte da própria constituição humana. É assim. Se nós tivermos que pensar e racionalizar tudo, está bem perdido. Isso aí é até depressivo. Não tem muito como você, como eu falei em outra oportunidade, você não levanta da cama. Se você tiver que pensar em tudo, o funcionamento de todas as coisas e a coerência entre todas elas, você precisa ver isso aí na base de impressões. Agora, se você não tem essas impressões consolidadas e tudo vai para uma tentativa de racionalização política, você tem um choque, uma impossibilidade de resolver problemas, que é o gargalo, que é o muro no qual nós batemos hoje.
No fim das contas, é isso, essa é a nossa grande impossibilidade de tratar. E as pessoas têm falado por aí de guerra cultural. A guerra é cultural. E não compreendem exatamente, às vezes, a dimensão que isso aí toma. Certo? A possibilidade, inclusive, de tratar nessa guerra cultural. O sujeito acha que criando algumas mensagens, mudando, persuadindo as pessoas, vai ter uma guerra, vai conseguir vencer as batalhas culturais. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. A coisa é um pouquinho mais difícil. Então, nesse momento, nós vivemos o quê? Numa realidade tal que é pouco orgânica. Então, os grupos são paralelos. A desintegração das culturas, ou seja, das formas de ver as coisas, ver o mundo, tratar, acreditar, os símbolos são muito separados. Os memes são feitos recortados para um público, ou para outro, ou para outro, para outro, e eles são irreconciliáveis, eles são paralelos, eles não se comunicam, o que vai prejudicar a possibilidade de você ter uma decisão política, certo? Por uma série de motivos. Então, quem comanda, quem precisa tomar decisões e precisa de uma certa hegemonia, de uma certa capacidade de criar consensos, vai ter que fomentar essa atividade comunitária, onde? Entre pessoas que divergem sobre assuntos fundamentais. Esse é todo, não é o nosso sistema político que não funciona. O sistema político, ele depende dessa capacidade de fomentar, das pessoas concordarem em alguns assuntos fundamentais, pelo menos um número grande de pessoas, isso nós não temos. Então, seja lá o sistema político que for, ele já vai chegar a enguiçar, ele não é alimentado com a energia, com as impressões suficientes. Ok, então a busca sempre descamba, a busca do bem aí vai descambando para uma promoção de causas específicas. As pessoas chegam com causas divergentes, baseadas naquilo que a gente já falou na aula passada, um certo tribalismo, em que você simplesmente há um choque de demandas, há um choque de interesses e a impossibilidade. Então, alguns andam, algumas pessoas conquistam algumas coisas, outras conquistam outras, mas é simplesmente sempre um cabo de guerra. As grandes decisões, as grandes soluções que a sociedade muitas vezes precisa para grandes problemas, elas ficam inviabilizadas por causa desse meio. Certo? Então, por que isso? Também porque nós vivemos nessa realidade do fim do poder. E aqui eu utilizo um pouquinho a ideia do Moisés Naim, que é um pensador venezuelano, mas ele é chefe, ele coordena os think tanks nos Estados Unidos do Partido Democrata. Tá? Sujeito muito reconhecido. O livro dele, que tem esse título, inclusive O Fim do Poder, foi um livro muito divulgado, inclusive pelo Mark Zuckerberg, que é um livro para entender a nossa nova época de poder degradado. Não é aquele interesse de poder, de poderes contra poderes pulverizados, a sociedade com vários poderes segurando um poder que pode ser totalitário, como eu falei na aula passada. Não, mas é o poder degradado, uma situação tal em que você tem a realidade hoje dessa é que o poder está mais fácil de conquistar, tá? De obter ele, mais difícil de manter, de utilizar esse poder e cada vez mais fácil de perder. Como é que a gente nota isso aí? Isso aí é só você ver as celebridades, subcelebridades que surgem e desaparecem na mesma velocidade. Isso aí não é bobeira. A moça que saiu do Big Brother há pouco tempo, as pessoas calculavam o valor da imagem dela em R$1 bilhão num certo momento, logo que saiu. Eu não lembro nem o nome dela, mas é um baita de um poder. Talvez semana que vem já não valha mais nada. Ou talvez seja até negativo. Depende do que ela falar, ela seja cancelada e foi ficar ruim aparecer perto dessa pessoa. Então, esse poder, essa moral, essa reputação está cada vez mais abalada. Há uma lupa muito grande em cima do poder, você consegue emergir com uma força. Qualquer pessoa, qualquer adolescente do quarto dele, se fizer o vídeo certo, comunicando alguma coisa, ele chega aos píncaros da popularidade em 1 minuto, assim como ele pode cair de lá muito rapidamente. E isso é poder de mandar algum tipo de mensagem, né? Há uma série de estudos aí que mostram, quem lê revistas mais na área da administração vai ver as instabilidades que os CEOs passam por aí. Não é que nem antigamente, que você tinha, até a década de 70, 80, o sujeito ficava à frente de uma grande companhia 20, 30 anos, tinha tempo, inclusive, de empreender uma cultura específica. Não. Agora a troca de lideranças é muito rápida. O esfacelamento da reputação das lideranças é muito rápido. Assim como se ela fizer alguma coisa bem feita, também ela vira o ícone de determinada área. Isso aí tem regulado a nossa vida.
é uma possibilidade, isso nos enche de esperança, porque qualquer um de nós, inclusive, pode, de um momento para o outro, estabelecer os nossos valores como algo de referência. Agora, a instabilidade para isso também é muito grande. A própria cultura do cancelamento também tem muito a ver com isso. Isso não são só com as pessoas. O próprio Moisés Naim, ele lança mão de alguns estudos que mostram, no século XIX, os países que entravam em conflito, países com menor poderio bélico, que entravam em conflito com países com maior poderio bélico, tinham sucesso em 12% das oportunidades tiveram sucesso. Ou seja, o mais fraco conseguia ganhar, conseguia algum tipo de vitória, algum tipo de resistência, né? Com algum tipo de desgaste, com suas técnicas. Em 12% das oportunidades isso acontecia. Na segunda metade do século XX, do fim da Segunda Guerra Mundial até o fim do século XX, você teve os menores, os mais fracos, os mais frágeis, chegavam a obter sucesso militar e até 55% das oportunidades. Os mais fracos ganharam mais vezes do que os mais fortes, em batalhas diretas, com outros tipos de táticas, com outro tipo de pressões sociais. Então, os mais fracos conseguem resistir, muitas vezes, conseguem mostrar seu poder, e o poder dos poderosos, digamos assim, por mais que isso seja uma frase que fique muito feia, ele está cada vez mais relativizado. Não existe mais aquele poder esmagador, hegemônico, completo. O próprio Moisés Naim também relata, no dia 28 de março de 2012, foi um momento histórico, inclusive para a economia mundial. Por quê? Porque foi naquele dia em que a soma das economias mais pobres do mundo ultrapassou a soma das economias mais ricas do mundo. Claro, é muita gente, são vários países, são dezenas de países. Agora, não é qualquer coisa. Então, a soma dos mais poderosos passou a ser um pouco menor do que a soma dos pequenos. Então, os pequenos, se estiverem juntos, são mais fortes do que os grandes. É claro que isso existe um monte de dificuldade de se impor isso, das dinâmicas próprias do poder econômico e como se coloca nas tratativas. Agora, é um fenômeno, isso nunca aconteceu antes. O poder é mais pulverizado, mas ele também é mais degradado. Agora, portanto, tamanho, geografia, história, tradição não são limitações e nem simplesmente um potencial claro de que você vai ter sucesso, de que você vai conseguir empreender alguma solução. Isso aí foi relativizado. Esse é o tempo que nós vivemos. Para nós, a nossa geração aqui, a gente vê isso aí com um certo, meu Deus, o que vai acontecer? Para a geração mais nova, eles ficam assim, que beleza, é uma baita de uma oportunidade. Porque eu posso chegar lá, eu não preciso ser ninguém, eu não preciso fazer grandes coisas, mas eu preciso ativar algumas mensagens e eu consigo me estabelecer. É claro que no capítulo seguinte ele vai cair. Né? Alguns não, mas a maioria vai cair. Isso também causa uma série de frustrações e, principalmente, uma série de limitações em relação àquilo que nós queremos aqui, que é tratar de soluções, de grandes soluções. E nós não queremos sucesso ou alguma vitóriazinha, podemos é que pessoalmente queremos. Se nós estamos reunidos aqui hoje, é para pensar em soluções para problemas sociais. Estamos muito certos de que sabemos o que deve ser feito e que sabemos que o que deve ser feito é diferente do que está aí. Mas a gente consegue fazer gestão desse projeto, gestão dessa agenda, consolidar ela, não só tendo aderência nas várias unidades culturais que existem na sociedade, nessa divisão toda. Nós conseguimos chegar lá ou está simplesmente falando, dane-se quem não concorda comigo? Porque quem não concorda contigo vai continuar lutando, vai continuar mordendo, vai continuar contestando e abalando o seu poder. Certo? Então, se não houver uma capacidade da gestão desses valores, da gestão dessa cultura comum, consolidando isso em agendas, em serviços, como nós vamos ver mais adiante, em resoluções práticas, bom, então isso não é poder, esse é mais do mesmo. Veja, nossa luta, às vezes, contra a degradação do mundo moderno é feito com as armas do mundo moderno, de poder degradado, de esculhambação, de crítica, de contestação, e não de construção, e não de composição de agenda, e não de construir alicerces de valor. Nós estamos na mesma. Nós estamos numa batalha, mas os meios que usamos são os mesmos. Nós vamos sofrer dos mesmos problemas. É óbvio, é muito isso, okay? É quase matemático, certo? Então, a incapacidade de resolver problemas vai continuar existindo.
mesmo se nós tomarmos as rédeas do poder. Vai continuar existindo, certo? Sobretudo para resolver problemas grandes. Por quê? Porque os problemas grandes dependem justamente dessa... vamos lá, como é que eu coloquei aqui? De um trato demorado, de um trato negociado, da construção de certos consensos, da tradução das mensagens. E nós não vamos conseguir fazer isso aí. Peraí, professor, mas então ninguém vai conseguir isso? Você está colocando um cenário terrível aí de que o negócio vai se esfacelar e não há nada que pare em pé, como essas ruínas que estão ali. Então não há nada que pare em pé. É tudo muito fragmentado e tudo muito instável. Então, o que há para se fazer? Sentar e chorar? Não. Há instâncias, há meios que ainda conseguem fazer isso. Não são os nossos. Nós não estamos lá. Certo? Mas existem ainda estruturas capazes que são incontestáveis, que não dependem de eleições, que não podem ser canceladas, que podem até ser criticadas, mas não conseguem ser corroídas. Elas são absolutamente estáveis. Existem essas estruturas na sociedade. Tá? Agora, quais são essas estruturas que são, no fim das contas, hegemônicas no mundo moderno? A gente vai usar um pouquinho a visão do Max Weber para entender quais são essas estruturas. Então, vamos colocando aqui, ó, ainda aprofundando isso que eu acabo de falar. Os paradoxos desse poder degradado. Não é um poder pulverizado, certo? Não é um poder, todos têm poder, olha que beleza, estamos no ápice da democracia. Mas a democracia precisa de uma certa estabilidade para fazer alguma coisinha. Então, todo mundo com poder, todo mundo nivelado na possibilidade de agir, isso pode virar uma tremenda de uma bagunça, instável, impossível de consolidar soluções, como eu já falei já repetidamente para vocês, mas nós temos sim, agora, todos as ferramentas para influenciar em tempo real o que está acontecendo aí. E muitos de nós usamos. Senão nós vemos os outros usando. Nós chegamos mais longe. Alguém falou, um senhor de jornal falou assim, hoje, por exemplo, qualquer jornal escrito em língua inglesa concorre com qualquer jornal do mundo. Olha só, é muito mais irresistível. Se você escrever numa língua que chegue aos outros lugares, a tua mensagem pode chegar em qualquer lugar. A restrição é muito menor. Nós temos essas ferramentas, nós podemos agir, certo? E nós somos capazes de atuar em tudo. E a gente atua. Quem não virou aí infectologista, especialista em conflitos do Oriente Médio, nos últimos tempos, né? Todo mundo, mais ou menos, que deu seus pitacos. E teve soluções para os problemas, no mínimo mostrou claramente quem são os culpados e qual que é o bem que deve ser procurado. Nós fizemos isso. Alguns certos, alguns errados, alguns tentaram ficar um pouquinho de fora, somente sofrendo a situação. Mas nós atuamos em todas as frentes. Nós colocamos as nossas posições, os nossos valores e tudo mais. Agora, esse poder ampliado, esse alcance ampliado, também é incapaz de um esforço sustentado e consistente. Porque os nossos horizontes também comprimiram. A nossa ação está rápida. Lembre, nós estamos na era da informática, da informação. E o que significa isso aí? Significa que tem muito mais informações numa velocidade maior. Informática é isso aí. Um número enorme de informações rodando numa velocidade que um ser humano simples não consegue processar. Certo? Então, nisso que nós estamos metidos. Então, as atuações também são rápidas, cheias de informações. Só que nós estamos muito mais impacientes. O nosso horizonte comprimiu, a nossa capacidade de se dedicar com atenção e esforço, concentrado, qualificado, preparado em determinados assuntos, também sumiu. Justamente porque a gente está envolvido em tudo. Nós tentamos mudar tudo. E não conseguimos legitimar esses interesses nem qualificá-los num processo mais longo, que é justamente o processo político, de estabelecimento de símbolos comuns. Quem está envolvido em agendas de longo prazo? Ninguém. Para o bem ou para o mal, de uma forma, por falta de conhecimento mesmo de como as coisas funcionam, a esperança está centrada num processo eleitoral do ano que vem. Ou não, ou a desesperança está colocada nesse processo também. E cadê a agenda de longo prazo? A gente sabe o que isso aí esse país vai ser nos próximos 30, 40, 50 anos? Claro que a gente não sabe, mas a gente sabe o que é. Eu quero que seja bom, mas o que é isso? Como funciona?
Não há tempo, não há dedicação para isso, a impaciência ficou muito maior. Né? Então nós fazemos parte de uma era de impaciência, do poder degradado também, e a incapacidade de criar um meio maior, um meio mais consistente para estabelecer esses valores. Então esses são os paradoxos desse poder. Nós podemos, os movimentos que nós criamos podem ter algum impacto, só que esse impacto também vai ser fugaz, vai ser muito rápido e vai ser desfeito talvez com a mesma velocidade que foi feito. Certo? Então isso é um paradoxo, a possibilidade de lidar com tudo, mas nós não lidamos com nada profundamente. Nada. Nós sabemos que está tudo muito ruim e poderia ser diferente. Agora, quem já foi para a realidade? Quem tratou, olha, que seja numa empresa, e você resolveu um problema de uma empresa com 4 ou 5 pessoas, você sabe que não é bem assim. Você sabe que a coisa não funciona simplesmente na base da vontade, no acerto, do acordo, com as visões diferentes de realidade. Imagina num governo, imagina num Estado, imagina na construção e na consolidação de regras que nós queremos, ou restaurar, ou recriar, ou derrubar algumas. Isso depende de uma certa atuação hegemônica. E aí a gente chega no tema da hegemonia, que é próprio desse sujeito aqui, que é muito falado, muito xingado no Brasil, pouco compreendido e quase nem um pouco lido, como geralmente acontece, né, nesse país. E eu não estou falando com isso que ele seja bom, eu sou absolutamente contrário às ideias dele. Agora, a forma que ele compreende a dinâmica do poder é fantástico. Esse aqui é o Antônio Gramsci, tá? Pensador pós-marxista, ou marxista do início do século XX, certo? É muito importante, a visão dele sobre como as regras funcionam e como as regras ganham aderência na realidade é fantástico. É fantástico. Esse cara entende de sociedade, tá? E todo mundo que entende de sociedade e tem uma visão diferente da nossa fica muito mais perigoso, inclusive. E é bom que a gente conheça. Então, o Gramsci, não vou ficar contando a história dele, tudo mais, das idas e vindas dele, que chegou a ser fascista, gostava muito do fascista. Uma ideia mais socialista, que ele gostava do Mussolini e depois foi preso pelo próprio Mussolini, né? Onde ele escreve os cadernos do cárcere, que, como eu já falei, são pouquíssimo lidos, e as ideias dele de hegemonia. O que é hegemonia? É a forma como os grupos aceitam um projeto de poder. Isso aqui, essas ideias, estão muito presentes hoje, por exemplo, no direito. Muitíssimo presentes, porque uma regra só pega se ela tiver reflexo em outras realidades, em outros grupos que aceitam aquela nova regra. Por mais absurda que ela seja, por mais descolada da cultura comum que seja, mas ela tem que fazer ela tem que ter sentido para um determinado meio. Então, como que se cria? A preocupação desse cara era como que se cria essa unidade, em que você consegue reflexos, tá, nas várias culturas, nas várias instâncias, nos vários grupos profissionais, religiosos, comunitários, culturais. Como é que eu consigo que esses caras aceitem uma ideia de poder? Como é que eu posso multifacetar isso aí? Ele era um canalha. Pode até ser, tá? Mas ele está entendendo que é assim que funciona a cultura. Que nós aceitamos algumas crenças, algumas políticas, a economia, porque aquilo faz sentido geral, porque ganhou uma legitimidade. E essa legitimidade, essa visão comum, ou seja, esse poder hegemônico, a predominância dessa mensagem, é que vai conferir a capacidade do sujeito governar ou não. Então, ele vai falar disso. As normas, aquilo que a gente quer que funcione, as regras que nós queremos colocar, o funcionamento que nós queremos para o poder público, elas só vão funcionar se de alguma forma nós conseguirmos conquistar algum grau de hegemonia. Se não tiver, elas não funcionam. Você pode fazer uma lei lá, ela não vai pegar. Porque ela depois vai ter que ser, no caso aqui, ela depois vai ter que ser inclusive regulamentada por outras instâncias. Então você teve uma vitória política no legislativo lá, conseguiu que a sua regra fosse passada, mas e daí? E daí vamos pegar para capar. Daí vai entrar o Ministério Público, vai entrar um juiz, vai entrar outras tendências, a gente vai conseguir regulamentar a regra, e a gente ficou muito feliz que a lei passou, só que ela não existe. Ela não teve reflexo na realidade. O Brasil, as reformas, o Brasil teve várias reformas nos últimos 5, 6 anos, inclusive, o próprio governo Temer, que a coisa não pegou. A regra foi feita, mas aquilo não teve aderência nas várias instâncias da sociedade. Então, para que as soluções sejam profundas, reais, que tenham um reflexo na realidade, você precisa da hegemonia. É absolutamente necessário.
E não é um domínio, isso aqui não é um domínio puramente totalitário, tá? Mas é, no mínimo, um reflexo. As pessoas nem vão notar isso aí. Por quê? Porque esse poder hegemônico pode ser e deve ser realizado de várias formas, nas suas várias facetas do poder. O que é? E daí a gente volta para o começo da aula passada, que a gente estava falando do que é poder, né? Que é a capacidade de fazer os outros obedecerem, seguirem o caminho que nós sugerimos. Né? Que influenciar esse caminho. Mas como é que você influencia? Como é que você dobra? Como é que você faz com que as pessoas obedeçam o que nós propusemos? De várias formas. O poder pode ser baseado na força, ou seja, na coerção. Se você não fizer, você vai preso, você vai apanhar, você vai ser multado. Tá? Você deixa de ser um cidadão. De alguma maneira, você vai ter uma sanção, de alguma maneira, se você não cumprir a regra. Isso é uma forma de poder. É uma que a gente tem aflorado muito nos últimos tempos, o brasileiro, por causa dessa desintegração, dessa instabilidade toda. E nós pensamos que, se fizer isso, se chegar metendo, eu ia falar botina, mas pode ser o coturno mesmo, a gente consegue resolver. Na força, a gente conserta esse país, porque chega de negociar. Agora, isso aí não é hegemonia, isso aí é instável, você perde na sequência. Poxa, se a gente não aprendeu isso no Brasil, que nos últimos 30, 40 anos, que mesmo que você consiga espantar o mal de alguma maneira e se estabelecer com força e poder, isso aí volta com mais força ainda depois, aquilo que você aparentemente afastou, se a gente não aprendeu isso, a gente não aprendeu nada. Né? Então, veja, o poder se manifesta pela força, sim, mas também por códigos que ativam um senso de dever moral nas pessoas, do que elas devem fazer, do que é o certo, do que é o correto, de uma noção geral de bem e mal, certo e errado. Isso é muito mais profundo. Se você conseguiu ativar isso, você tem poder também. Quem é o responsável por fazer isso aí hoje? São as famílias, são as religiões, são as comunidades que passam tradições para conseguem transmitir a tradição para as próximas gerações? Absolutamente. Não são de jeito nenhum. Inclusive, nós temos uma lacuna enorme da transmissão de valores. Um pai não consegue mais conversar com o filho, porque não é nem que o filho não entende o pai também não entende o que ele está falando. Então, não existem símbolos comuns. Esse poder de código, não é que ele não existe mais, de transmitir códigos, de falar isso é bom e isso é ruim, isso é o certo e isso é o errado. Ele continua sendo passado, mas quem passa isso? O sistema educacional, de alguma maneira ou de outra. O cara pode sair de lá analfabeto, mas ele sabe o que não pega bem e o que pega bem. O que é certo, o que é aceitável e o que não é aceitável. O que tem um aspecto intelectual e o que parece burrice. Então, essa construção desse poder de códigos é pelo sistema educacional. E muito também pela própria mídia. Tá? Uma hora vale a pena a gente fazer uma aula justamente sobre a questão de mídia, ou de imprensa, que ela se tornou o sacerdote moderno, né? do mundo moderno. Ela que mais ou menos vai dizer o que é o sagrado e o que é o profano, o que vale a pena, o que se pode falar em público e o que não pode, o que te torna um sujeito de bem e o que te torna um sujeito de mal. Há um confronto aí, mas é um veículo de código. Há também poder para se alcançar a hegemonia no poder da mensagem, ou seja, a ideia de persuadir as pessoas para que elas mudem a sua percepção de algo. E veja, em geral, nós estamos todos centrados nesse poder, na tal da guerra de narrativas. Ela tem seu valor? Sim. Ela é um aspecto do poder? É. Agora, ela começa a perder sua função à medida que você não consegue mais mudar a percepção dos outros. E simplesmente fica repisando na percepção dos seus mesmos ali na bolha. Então, é um poder de mostrar a mensagem, estar presente com a mensagem que persuada, que é poderosa, que transmita o meme, como a gente falou. É uma forma de poder, mas é uma forma de poder. Ninguém conseguirá hegemonia necessária para mudar regras, para implementar soluções, se estiver baseado no poder da mensagem, pura e simplesmente. É uma absoluta limitação, assim como no poder da força, assim como no poder do código. Certo? Porque o código pode estar também colocado só para um pequeno grupo. E, como a gente já falou antes, se tiver só um pequeno grupo cultural, não tem efeito na política. Ok? E o mais importante desses, que é o poder de recompensa, de criar recompensas. Esse nós estamos, vamos lá, o movimento, a gente já vai parar aqui para tomar um café, logo depois, nesse slide. Então, o que é o poder de recompensa? É a capacidade de você
como eu posso dizer, tornar vantajosa uma situação. Ou seja, é bom que esse sujeito, esse grupo, essa ideia, essa ideologia, esse movimento, esse posicionamento esteja no poder. Por quê? Porque ele resolve alguns problemas. Porque ele cria serviços, ele faz o bem, que não é exatamente pura e simplesmente um recorte de uma mensagem ideológica, de uma missão. Não, ele resolve problemas da realidade. Ele carimba a minha folha, ela passa adiante. Ele constrói a infraestrutura, ele resolve os problemas da educação, ele faz as coisas funcionarem. Então vale a pena que essa ideia esteja no poder, porque ela resolve problemas reais de indivíduos, grupos e da sociedade. Certo? Então isso também é poder, porque no fim das contas, gente, depois de todo o desgaste ideológico, de polarização que nós temos, nós ainda estamos a geração que vem aí só vai fazer piada disso aí, tá? Não vai levar talvez tão a sério como a gente está levando. O que vai precisar é assim, tudo bem, cadê a gente? Quem é capaz de resolver isso aí? Quem fez, quem faz e quem não faz? Quem é capaz de modernizar o Estado? Tu fala que é da direita, tu fala que é da esquerda, tu é vermelho, tu é azul, ok, mas quem que vai modernizar esse Estado? Quem vai fazer as coisas funcionarem? Porque esses são os códigos que estão sendo passados, inclusive, na própria educação. Eficiência, pô. Não é o que a gente quer? Eficiência, que as coisas funcionem da forma mais adequada possível. Certo? Quem que está passando? Quem que é capaz de fazer isso? Esse vai estar lá. Esse vai ser reconhecido de alguma maneira ou de outra. Mas ele tem que agregar todas essas formas de poder de uma maneira ou de outra. Veja, então, cada vez que nós nos centrarmos numa forma ou de outra, poder, tanto no poder de mandar uma mensagem de moral, ativar códigos morais, ou simplesmente persuadir as pessoas estando onipresente com a sua mensagem, ou na força coercitiva de criar sanções para os outros, tá? Ou pura e simplesmente oferecendo serviços, trabalhando, sendo útil para a sociedade, mas sem veicular valores, vai estar capenga. Nós não conseguimos a hegemonia. Significa o quê? Que nós não conseguimos passar as nossas regras, que nós não conseguimos resolver problemas, que nós não conseguiremos transformar determinadas situações, se nós não ativarmos a hegemonia nessas várias formas de poder. Alguém consegue fazer isso? Sim, alguém consegue fazer isso. Quem? Não somos nós. É direita ou esquerda? Não, é mais do que ideologia. É uma outra manifestação do mundo moderno. Certo? O poder político, ele é, por natureza, insuficiente. Ele depende de uma base, de uma certa unidade, não entenda, algo totalmente homogêneo, mas uma unidade básica, fundamental, sobre valores comuns, para que as regras políticas funcionem. Isso é meio óbvio. Nós vivemos numa era de esfacelamento cultural, de culturas paralelas, de tribalização, de polarização, criação de bolhas, e isso dificulta também não só o nosso convívio, nossos valores comuns, mas o resultado político disso, e ainda mais quando esses poderes se tornam políticos e a esperança de um poder político por si mesmo é cada vez mais ilusória. Por quê? Porque ele é limitado por essa nova dinâmica de poderes mais ágeis, mais, como é que eu posso dizer, rápidos de se criar e de dissolver. Então a gente fica um pouquinho naquilo que se chama de filosofia do elevador, que a gente começa a avaliar quem está em cima e quem está embaixo. Esse é o número 1 e esse é o número 2. E a gente não entende que há um sobe e desce aí. E não existe essa fotografia do cara, olha, esse sujeito está no topo, mas esse topo ele pode estar descendo, inclusive, enquanto o outro está lá embaixo e está subindo. E o mais importante é entender o que está acontecendo dentro do elevador, é dentro das instituições, é dentro dos grupos sociais, das mensagens, dos movimentos, das ideologias, das empresas, dos mercados. É isso aí que vai dar, talvez, algum tipo de estabilidade ou outra para a subida ou descida desses atores. Então, essa visão simplista de ver quem é o primeiro e quem é o segundo, quem está sentado em cima do poder agora e quem está tentando bater na porta, entrar nisso aí, ela não é suficiente. Certo? Então, nós falamos sobre isso, chegamos ao ponto de entender de começar a entender que a hegemonia é o que se busca, se quiser alguma regra, alguma mudança, alguma transformação, alguma efetivação de projeto. Você precisa que isso reflita em várias instâncias, seja reconhecido, seja persuasivo, tenha força para implementar as suas ideias
e também ofereça algo que vale a pena não só como sentimento, como mensagem, aceitação para as pessoas, mas que preenche algumas necessidades básicas, algumas necessidades reais, materiais que as pessoas têm. Se você não fizer isso, você não tem poder de forma absoluta. Então, aí está a necessidade de uma hegemonia. Quem entendeu isso muito bem e falou e explicou sobre essas necessidades foi o Antônio Gramsci, como a gente colocou aqui, sem discutir a qualidade do conteúdo do tipo de sociedade que ele gostaria de criar. Tá? Não vamos entrar nessa seara aqui, isso é para um outro tipo de formação, evidentemente. Então, note que, ainda continuando na ideia do Gramsci, ok, o que nós precisamos para buscar, para conseguir essa hegemonia? Eu já sei que é força, código, mensagem e recompensa. Eu já sei que eu tenho que ativar essas várias dimensões do poder. Tá, mas como é que eu faço isso? Eu sei que é isso. Agora, mas como é que eu chego? Como é que eu chego nessas instâncias? Como é que eu participo disso? Como é que eu operacionalizo esses poderes? Porque não é só um exército de pessoas mandando memes e mensagens. E não é pura e simplesmente alguém estar no comando de um exército, ou mesmo de uma estrutura do poder executivo, ou do legislativo, que é muito mais multifacetado, muito mais instável por natureza, e deve ser assim. Então, mas como é que eu faço, então, para ativar isso? O próprio Gramsci vai falar que você precisa... nós trabalhamos numa tal de guerra de posições, ele pega isso aí, ele está escrevendo em 1930, na década de 30, né? E ele usa muito a referência do que foi a Primeira Guerra Mundial, a guerra de posições, travando, e ele leva isso para o campo político, ideológico e de conquista de poder hegemônico. O que significa isso aí? Que o terreno é cada vez mais acidentado e existem diferentes realidades. Certo? Então, como é que você vai mandar uma mensagem econômica, política, social, religiosa, certo? De valores, de cultura? Como é que você faz isso? Como é que você ativa isso aí? Que exército é esse que você cria? É um exército de especialistas. Então, o papel para especialistas e engajamentos cada vez mais sistemáticos. Certo? Então você precisa, é o tal do intelectual orgânico, que a gente ouve muito falar, que é uma receita do Gramsci para isso. Então notem, isso aqui, gente, é fundamental, eu digo é fundamental principalmente para quem é de direita, conservador ou liberal, que já ouviu muito, que assim, eles infiltraram as instituições, eles se infiltraram nos movimentos, nos partidos, na política, na religião. Peraí, mas como que foi essa infiltração? Como é que eles tomaram espaço? Já parou para pensar? A gente assumiu isso não é mentiroso, certo? Isso é de fato real, mas como é que isso aconteceu? Como é que isso acontece? O cara chegou lá e começou a dar cotovelada e sai daqui que agora é meu lugar? Você não entra mais aqui, fechou a porta e vocês aí, conservadores da direita, vocês não entram mais aqui agora, agora é nós, agora é o pessoal da esquerda. É assim que aconteceu? É óbvio que não é assim que aconteceu. Porque senão entra, inclusive, notícia desse tipo de atrito, desse tipo de embate, de conflito. Não foi assim que aconteceu. Como é que foi? Foi oferecendo, sim, engajamentos sistemáticos, especializados e técnicos. Eles foram cumprindo papéis. Certo? Pô, como assim? Não adianta a gente falar hoje, por exemplo, pegar um exemplo de uma instância que muito se fala, pouco se tem como proposta para resolver. A educação. Eles tomaram conta da educação, ocuparam burocraticamente o ministério e as universidades. Ok, beleza. Mas fizeram isso aí como? Cumprindo papéis técnicos, oferecendo conteúdos. Agora, serve eu colocar um ministro da educação que bate muito ideologicamente com as minhas ideias, xinga quem eu acho que deve ser xingado, elogia quem eu acho que deve ser elogiado. Agora, o que é um Ministério da Educação? Se ele vai mexer com a infraestrutura, com a capacidade técnica e digamos, de relacionamento das universidades, inclusive na sua extensão, ou seja, é trabalho. É capacidade organizacional, administrativa, da infraestrutura, de cargos, de salários dos professores, de tempo de carreira, de formulação de uma legislação específica que descentralize para o poder municipal resolver os seus problemas educacionais. Veja, é muita técnica, não é vontade, não é sempre falar assim, esses comunistas colocaram esse conteúdo. Tem, o conteúdo tem, mas como que eles chegaram lá? Oferecendo uma capacidade técnica, da qual nós nos retiramos. Isso é necessário.
Isso é absolutamente necessário nas instituições, nas burocracias, nos ministérios, em toda a estrutura de poder. Oferecer serviços. E o Gramsci fala isso muito bem. Esse intelectual orgânico não é só um sujeito estúpido que está lá fazendo a cabeça dos outros e tramando para uma nova ordem. Pode até ter isso também, mas é alguém que oferece serviços. E os serviços, a sociedade demanda o serviço, seja o sujeito de direita, de esquerda, conservador, liberal. Ela precisa. Então, o investimento está nisso, nesse engajamento sistemático, técnico, especializado. O mundo não fica no mundo das ideias e das mensagens e dos códigos, mas lembra, também das recompensas, da capacidade de oferecer algo para a sociedade. Se você não tiver isso, você não ocupa instituição nenhuma. Né? Como eu acabei de falar, eu vejo muitas pessoas falando, nós temos que ocupar, o que significa aí? É tipo aqueles grevistas que entram na reitoria e vão lá dormir lá dentro? É assim que nós vamos ocupar as instituições? Ou seja lá quem for, eu digo nós, seja lá quem for que queira levar o seu valor para os meios de resolução de problemas políticos. Como é que você vai entrar lá? Oferecendo um serviço prático, técnico, que resolva problemas reais, que não são, em sua maior parte do tempo, ideológicos. Mas você pode preenchê-los com uma mensagem não só ideológica, e a gente não está falando, isso aqui não é uma formação para falar assim, como é que nós vamos chegar lá e colocar sorrateiramente as nossas ideias. Não. É para que tenha representatividade, gente. Vocês entendem que o que eu estou querendo dizer aqui? Para que os nossos valores, os valores da sociedade, funcionem, sejam colocados de forma eficiente nas instituições. Esse é o meu interesse aqui. É uma verdadeira representatividade democrática. Certo? Que isso não funciona à parte, que não tenha um grupo querendo conduzir simplesmente a sociedade, nem seja algo totalmente frio e desligado das necessidades das pessoas, mas que tenha um reflexo do que a sociedade precisa, né, necessita em projeto. Então, esse é a grande forma, é o grande modelo para a criação de hegemonia. Especializações. A especialização. Quem consegue resolver, oferecer serviços. Certo? Então, Gramsci ainda fala. Gramsci que se lascou, foi preso. Ele perdeu isso aí. Ele entendeu como é que funcionava, ele viu que os seus companheiros estavam tentando macaquear algumas táticas de poder, tá? Algumas escaramuças, algumas formas de atingir o poder central e chegar à presidência, chegar ao domínio da nação. Agora, ele viu, não é por aí, meu amigo. Se você não tiver uma certa hegemonia das regras, uma aceitação geral, você vai se lascar. Então, ele fala o seguinte, quem quiser macaquear algumas táticas do adversário, vai pagar caro por isso. Então, se vocês, se qualquer pessoa simplesmente está sendo conduzida ou apostando, investindo na guerra de narrativas, em passar mensagens achando que a guerra é cultural, e ela é. Agora veja, é cultural em que sentido? Porque eu falo de questões culturais, de valor? Não, ela é cultural porque ela transmite uma série de valores para todas as instâncias, inclusive as técnicas. É isso que é a guerra cultural. É você construir símbolos que tenham aderência nas várias instâncias da sociedade. Não é porque eu falo de cultura. Absolutamente. Isso é uma visão estreita, burra, limitada. Inclusive, você vê que tem muita gente manejando esses termos de guerra cultural. Você entendeu o que isso significa? Então, se você tiver simplesmente na tal da guerra das narrativas, porque a guerra é cultural, ok, meu amigo, você vai vencer pequenas batalhas, conseguir mandar certas mensagens, e cada vez mais para um grupo restrito que já conhece as mensagens. Mas você não vai conseguir desenvolver tecnicamente as suas soluções com a sua marca, com os seus valores, onde elas de fato existem, onde elas de fato são demandadas, que são nas estruturas, sobretudo as estruturas burocráticas. Tá? Então, e aqui que nós chegamos no ponto fulcral, qual que são as instituições, o que é, qual que é esse poder capaz de ser, de uma certa forma, hegemônico, inabalável, assim, acima das críticas, e mesmo que se ele recebe contestações, ele vai continuar o seu caminhar com as suas agendas. Isso aí Max Weber já mostrou que é a principal força do mundo moderno, das sociedades modernas, que é a burocracia. E aqui vale a gente entender certinho
o que significa a burocracia, porque o brasileiro tem uma ideia errada disso aí, certo? Do que é burocracia. Porque a gente fala de burocracia, o cara já fala, é papelada, é preencher, é coisa desnecessária. Por quê? Porque no Brasil a burocracia é papelada, preencher, coisa desnecessária, porque aqui não funciona. Agora, compreendam que burocracia, o que ela é? Ela é um sistema impessoal, técnico e racional de formalizar acontecimentos e procedimentos. Então, ela cristaliza procedimentos, ela oficializa as ideias, as ações, os acontecimentos. Tá? Mas isso é engessado. É engessado porque a gente está falando do Brasil, certo? Mas nós temos necessidade. O mundo moderno não prescinde de burocracia. Porque, bem, no mundo antigo, onde tinha um certo encantamento, como o próprio Weber fala, nós estávamos ligados, nós reconhecíamos as coisas, as situações, por quê? Porque nós estávamos diretamente ligados com ela. Eu não precisava... De quem é essa casa aqui? O cara fala assim, é minha, prove que é sua. Não, todo mundo sabe, meu avô morava aqui, meu pai agora é minha, o pessoal aqui todo em volta conhece, não tem que provar nada para ninguém. Agora você precisa. De quem é essa vaca aqui? Não, os caras lá viram eu trocando milho pela vaca, não sei o quê, então todo mundo sabe, você não precisa provar, você não precisa ter nada oficializado, burocrático para provar que as coisas aconteceram ou que elas existem. Mas num mundo complexo, de relações que todos nós aqui temos uma série de relações sociais, produtivas, comerciais, durante o dia, com pessoas que nós não conhecemos, nós precisamos de burocracia, sim, para que funcione. A sociedade moderna precisa, inclusive, desse meio impessoal e técnico. Nós queremos que seja assim. Nós necessitamos, é inescapável. Agora, essa regulação, e quando eu falo impessoal, significa que é algo que nós queremos. Nós não queremos alguém dando carteiraço, mostrando que ele é melhor do que os outros e passe nas nossas frentes. A gente quer que os sistemas funcionem, independentemente de quem seja. Que ele seja um técnico. É isso que a gente admira quando a gente vê a Alemanha, quando a gente vê os Estados Unidos, a gente vê a Europa, fala assim, lá as coisas funcionam. Funcionam por quê? Por causa que a burocracia, esse sistema de administração legal, racional e impessoal funciona. Isso é tudo que nós queremos. Então, tire um pouquinho do preconceito da ideia de burocracia, que o brasileiro tem por um fato real, porque a burocracia aqui não funciona, e entenda que essa é a maior força do mundo moderno. E, no final das contas, é tudo o que nós queremos. Porque isso faz parte. E eu não estou falando que seja, eu não estou avaliando aqui como bom ou mal, tá? É só uma constatação de uma realidade. Que a burocracia é a grande força do mundo moderno. E a mais estável que tenha. Isso não significa que ela não tenha conteúdos e agendas também. E é aí que vem a nossa questão fundamental. Então, como que você vai exercitar esse poder? Aquele poder em todas as instâncias que nós falamos, de mensagem, de código, de recompensa e também de sanção. Como é que você vai exercitar? Simplesmente controlando recursos, como dinheiro, mobilização, armas. Isso aí é pré-condição de você ter um grande poder. Agora, não é o suficiente. Se você não tiver uma maneira eficaz de administrar os recursos, seja lá ele como pessoa, como dinheiro, como ideias, como movimentos, energias, quaisquer que sejam, o poder que elas criam, que esses recursos criam, é limitado, é transitório. Vocês conseguem identificar nisso aí um pouquinho da frustração que nós temos hoje, de quando nós chegamos ao poder, nós não conseguimos que as coisas aconteçam de fato? Porque nós não conseguimos administrar todos os recursos. 57 milhões de votos, um chefe das Forças Armadas, um chefe do Executivo, seja lá o que for. Você entende que se você não tiver o poder de administrar de forma eficaz, não é porque o sujeito é burro, é porque existe, pode até ser, mas não é porque existe uma cadeia aí técnica, impessoal, tá, especializada para resolver os problemas. E ela tem vida própria. Ela está descolada da nossa cultura, muitas vezes, e dos nossos anseios políticos e ideológicos. Essa é a força do mundo moderno. A burocracia está fechada para nós? Não exatamente. Vamos lá. Então, existe a exigência para se atuar, para se desenvolver, para desenvolver e, como eu posso dizer, efetivar o poder, a exigência de uma organização confiável e competente para exercê-la. E essa organização confiável, leve em conta toda aquela instabilidade da qual eu falei antes. O que está acima da crítica? O que não pode ser cancelado? O que não pode ser substituído por uma eleição? A burocracia. É o maior poder, o mais estável, e ele é coercitivo, certo? Por quê?
porque ele te dá sanções, ele te multa, ele te prende. Né? Ele tem suas mensagens e códigos profissionais, técnicos também colocados lá, igual com algum espaço para agendas que não são as nossas, e isso a gente vai ver na sequência. E ele tem um sistema de recompensa, porque nós queremos os serviços públicos funcionando. Nós não vamos destruir isso ali, nós não vamos colocar abaixo a burocracia, nós simplesmente queremos que elas funcionem. Certo? A nossa esperança de um país melhor, de um país moderno, funcional, é que a burocracia, que a estrutura administrativa funcione. Nós não vamos destruir ela. Ela nos oferece a possibilidade e, inclusive, a realidade de alguns benefícios. Essa é a força dominante. Tá? Isso aqui não é um insight meu, isso aqui é o que o próprio Max Weber estabelece como a maior força do mundo moderno. E não significa que seja bom ou ruim, significa que é assim. E isso aqui, gente, entendam que cada vez mais vai ter um poder na nossa vida. Porque nós estamos ainda numa realidade no Brasil, como eu já falei em algumas aulas, e é bom esmiuçar isso aqui um pouquinho rapidamente, que nós ainda estamos, a sociedade brasileira vive num contexto cultural de dominação carismática. Né? O que significa isso? Que o povo, seja de direita, seja de esquerda, mas a constituição própria do pensamento do brasileiro é esperar por um domínio, por uma ação de um cidadão, de um salvador da pátria, de alguém poderoso o suficiente para sentar lá e resolver os problemas. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro. É nossa, vamos assumir essa mentalidade. Tá? Nós pensamos assim. Agora, isso aí tem tempo limitado, certo? Porque, por uma série de motivos, a escolarização crescente, uma experiência cada vez maior, uma necessidade de modernização, vai superando essa geração que está aí. O próprio desgaste ideológico que essas lutas, essa polarização está causando, nós vamos, numa próxima geração, o futuro está ali, que é passar por uma dominação do tipo racional legal. É onde as burocracias de fato funcionam, onde a discussão ideológica fica mais e mais e mais reduzida e onde as regras se colocam. Nós ainda não estamos pensando assim, mas a nossa geração está nos seus estertores. Vai ter ideologia? Lógico que vai ter ideologia, mas ela vai cada vez menos tomar conta dos processos, ou ser capaz de dirigir processos, certo? Porque esses processos são racionais, legais, são dentro da burocracia, é o que nós queremos, é o que naturalmente vai ser colocado, porque a sociedade vai se modernizando. Lembre-se, o Brasil passa por uma modernização. Vamos entender que, sim, está tudo ruim, nada está funcionando do jeito que a gente gostaria. Agora, nos últimos 30 anos, nossa redemocratização, o Brasil passou, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que nós passamos, sim, por uma modernização das instituições, da administração, do executivo, as limitações do poder. O nosso Estado de Direito está em pleno estágio de desenvolvimento, de consolidação, queiramos ou não. Certo? E, como eu já falei na aula passada, é isso que causa uma série de tensões, porque a gente não está fazendo parte dessa modernização. Sendo assim, o próximo estágio disso aqui é o estabelecimento mais completo, mais efetivo de uma dominação racional legal, onde a administração, as burocracias funcionam. Tá? E não é só para ficar feliz que elas funcionam, significa que cada vez menos as ideias, também os nossos valores vão ser menos vocalizados nessas instituições também. Certo? Porque todo esforço nosso aqui, inclusive, sobretudo do Instituto, é você ultrapassar também esse nosso problema de que nossas esperanças, as políticas, são muito intuitivas e centradas em pessoas. Esse é o mal do brasileiro, é o mal da dominação carismática. Ou seja, nós esperamos que... Qual é a política que nós vamos ver agora, a próxima? Sei lá, durante a campanha o sujeito faz um projeto aí, escreve, formata. Eu, nas últimas eleições, li, inclusive, todos os projetos de governo. É uma coisa meio feita, vai lá, não tem uma visão. Né? Faz em cima da hora, projeta alguma coisa, manda lá, é intuitivo. O que nós queremos para o Brasil? Queremos um Brasil sem tantos, tanto radar nas estradas. Espera aí, isso não é projeto de Brasil. Tá? Isso é intuitivo. É uma resolução de um probleminha ou outro, mas não é uma visão de sociedade, algum projeto de modernização. Então nós temos muito isso. E nós temos isso também centrado em pessoas, ou seja, vai vir alguém e vai fazer isso. E não nos processos burocráticos, institucionais, racionais. Isso vai mudar.
indefectivelmente vai mudar. É o processo de modernização da sociedade. Isso acontece, é inescapável, certo? Então, e a sociedade brasileira dá mostras de que está nesse processo, certo? É fundamental entendermos isso. Beleza. Beleza ou não, né? O que a gente faz, então, nesse sentido? Que, mais uma vez, ainda mais, nos parece que, poxa, a cultura esfacelada, poder dividido, base cultural, assim, não há como encontrar uma unidade, a complexidade de se alcançar uma hegemonia, e você ainda diz que a única instância capaz de governar isso de forma estável, por sua própria natureza e por uma transformação da sociedade, são as burocracias. São as máquinas administrativas, burocráticas, que são independentes de quem seja o governante no momento. Como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? Agora isso ficou mais distante ainda da minha realidade. Você só vai jogando água fria aí na nossa intenção de melhorar um pouquinho. Bom, aí é um processo, que não é aquele processo curto de mensagem, de ativar, de movimento puramente social. É da forma técnica. E daí aqui eu trouxe para vocês, para tentar abreviar um pouquinho, eu trouxe para vocês não um exemplo de como essa modernização aconteceu nos meios burocráticos brasileiros. Faltam estudos, inclusive, para mostrar como isso tem acontecido. Algumas expressões, mas nada de muito, que nos explique como está exatamente o nosso estágio de modernização. Mas eu selecionei um caso que tem muito a ver conosco, que a gente xinga muito a mídia de fato tem suas tendências, e como é que ela é ocupada? Como é que essa instância, que é técnica, que oferece um serviço, que cria uma certa visão de mundo, que tem uma certa legitimidade, sim, porque é ela que causa impressões na sociedade, como é que ela foi ocupada também? Então, essa ideia aqui, esse nome, Preparados, Leais e Disciplinados, é o nome de um estudo feito por dois professores da Universidade Federal Fluminense, que é o Antônio Albuquerque e Marcos Roxo. No final do século XX, eles fizeram um estudo mostrando como ocorreu a influência de jornalistas ligados ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, na modernização do jornalismo brasileiro. Certo? Então, eles tomaram as redações do Brasil. Sim, tomaram as redações. Mais uma vez, a gente tem que pensar, como é que eles tomaram as redações? Mataram os jornalistas que estavam lá e ocuparam o espaço? Não. O jornalismo brasileiro, na década de 50 a 70, passou por uma grande remodelação. Quem já leu a história do Assis Chateaubriand e um pouquinho da história do jornalismo brasileiro sabe disso. Então, ele criou novas técnicas, essa modernização passou por um jornalismo mais objetivo, com layouts diferentes, com matérias mais especializadas. Que, vejam, é um modelo norte-americano. Quem que introduziu o modelo norte-americano de jornalismo aqui no Brasil? Ou seja, uma técnica nova para uma atividade específica. Foram, na sua base, jornalistas ligados ao Partido Comunista Brasileiro. Olha que interessante. Veja, no momento de Guerra Fria, quem trouxe o modelo de modernização, ou seja, trouxe técnicas, trouxe solução para as editoriais dos jornais, dando algo de interesse para os donos dos jornais. O que eles pegaram? Espera aí. Vocês conhecem essas técnicas? Vocês são capazes de dar uma certa estabilidade para a redação? Porque, afinal de contas, vocês estão já dentro de uma organização política e ideológica, mas que tem uma hierarquia, tem uma certa coesão e mais. Então, vocês têm uma capacidade de se organizar e passar uma mesma mensagem, trabalhar junto e ainda vocês têm técnicas para modernizar o jornalismo. É vocês que eu preciso. Por mais que o dono do jornal fosse conservador, muitas vezes, foi um casamento de conveniência. Por quê? Porque até ali, de fato, quem conhece um pouquinho a história do jornalismo brasileiro, vai ver que estava muito colocado nas vontades dos donos dos jornais e as suas amizades com o poder, sabe? A forma de se criar os editoriais, as matérias, de se organizar isso aí. Então houve uma modernização, de forma mais impessoal, limpa, objetiva, absolutamente técnica. Resolveu um problema das redações, modernizou essas instituições, colocou a gente no primeiro mundo em questão de jornalismo, mas quem estava fazendo isso? Pessoas do Partido Comunista Brasileiro. Então quer dizer que eles fizeram propaganda comunista absolutamente direta nessas redações? Não. Tanto quem estava vivendo o período do regime militar não foi bem assim.
mas eles criaram uma enorme rede de influências com essas ideias, mas oferecendo serviços. Veja, eles se tornaram legítimos. Eles não usurparam um meio, pura e simplesmente. Eles ofereceram serviços, eles modernizaram, eles trouxeram técnicas, resolveram um problema real do dono do jornal, do chefe deles, que precisava modernizar. Tá? Isso é um processo, não é pouca coisa. E também da sociedade em geral, que demandava uma modernização de alguma maneira ou de outra, sem saber. Então, olha só. Qual que foi o meio para ocupar? Aqui eu estou falando de uma instituição, algumas instituições específicas, mas o pensamento, a lógica é mesmo também para as burocracias. A qualidade técnica, a disciplina e uma certa rede de lealdades, certo? Uma coesão de ideias. O apelo à técnica, ao funcionamento, à administração independentemente de quem estava no poder naquele momento, independentemente do dono do jornal, do movimento político. Você ofereceu serviço, ocuparam esse espaço. Então, os membros mais qualificados, por que eles eram mais qualificados? Porque os jornalistas do Partido Comunista do Brasil tinham uma rede enorme de pequenos jornais, de sindicatos, de movimentos políticos, estudantis pelo Brasil inteiro. Então, e outra, estudavam pra caramba. Estudaram muito, foram treinados para isso. Viajavam para fora do país, em outros países, traziam técnicas. Ou seja, isso é um investimento de longuíssimo prazo, oferecendo técnicas novas, que todos nós nos aproveitamos, no fim, usufruímos delas, mas por gente que tem uma determinada agenda, certo? Assim também funciona na burocracia. Então, dessa maneira, você teve membros mais qualificados e um investimento em formação. Nós estamos fazendo isso? Não exatamente. Então, como é que nós podemos ocupar essa máquina burocrática administrativa? Com a qualificação, com a especialização. Eu não estou falando aqui mais uma vez, né? Eu não estou falando aqui de usurpar esses espaços, absolutamente. Estou falando que oferecer serviços de forma técnica, objetiva, qualificada, mas conduzindo esses com os valores que de fato são os valores da sociedade, da comunidade, de determinada cultura. Esse é o meio, é isso que funciona, porque você não consegue tirar esses caras de lá. Até porque você não quer tirar esses caras de lá. E até porque você não tem o que colocar no lugar desses caras que estão lá. Porque você não tem a capacidade técnica, você não tem a objetividade necessária para agir nesses meios. É assim que a burocracia funciona, é assim que nós queremos ela, é assim que nós aceitamos ela, é assim que nós precisamos dela. Certo? Por isso que é um poder inabalável. Agora, qual é a capacidade de nós criarmos as nossas agendas, ou seja, projetos de longo prazo, que com os nossos valores, que resolvam problemas e que atuem de forma técnica. Nós temos algum início de desenvolver isso de alguma maneira aqui no Brasil? Não tem. Tá? Em geral, não tem. Alguns estão fazendo, nós não. Então, a disciplina impessoal, nesses jornais, por exemplo, é muito mais sofisticada do que essa subordinação pessoal. Nós acreditamos ainda nisso. Vou colocar um prefeito, vou colocar um governador, vou colocar um ministro, e daí o negócio muda, porque esse cara lá, ele sabe o que está errado, ele sabe o que é bom. Ele consegue? Essa máquina já está funcionando, tem as suas agendas próprias, o seu funcionamento orgânico. A burocracia também tem a sua organicidade. E nós querendo, veja só, nós querendo a modernização desse país. Nós queremos mudar esse país, mas como? Apostando na subordinação pessoal de um chefe de poder que chegue e consiga mudar toda uma máquina. Está errado. É incoerente. É um choque. Não vai acontecer. Não pode acontecer. Então, qual que é o sistema certo? É sim usar essa máquina que é impessoal com agendas de longo prazo e capacidade técnica de influenciar nelas. Puxa, mas isso demora. Sim, demora. Isso precisa de qualificação. Absolutamente. Precisa de muita qualificação. Precisa de atuação complexa e fornecimento de serviços para resolver outros problemas que não sejam os ideológicos. A gente faz isso? A gente não consegue fazer isso. Esse é o segredo. Poxa, leva tempo pra caramba. Leva um esforço concentrado demais. E, sobretudo, essa compreensão. E queremos modernizar, mas queremos que algumas pessoas mudem todo o jogo político. Não bate, gente. A coisa não bate. Nós não vamos modernizar e melhorar esse país se nós continuarmos apostando na capacidade de um homem ou outro resolver a situação. Tá? Porque, até por tudo que eu já falei, pela instabilidade desse poder e pela incapacidade de você efetivar esse poder. Certo? Então, depois disso tudo,
Esse momento que nós vivemos, de esfacelamento das culturas, de divisão do poder, de dificuldade de colocar as nossas ideias em práticas. Vamos lá, o que vai sobrar? Essa ideia. O que vem depois do caos, da tempestade que nós vivemos? Da impossibilidade, da frustração tremenda, das forças políticas em choque, dos valores culturais paralelos e irreconciliáveis. O que vai sobrar? O que vai ficar conduzindo esse país, conduzindo essa sociedade? Quem tem esses pilares hegemônicos? É quem tem essa atuação objetiva, técnica e formal. Se os nossos valores não tiverem uma atuação objetiva, técnica e formal também, nós vamos com a tempestade. Nós podemos fazer até muito agito, muito estrago, como a tempestade faz, muito barulho. Agora, nós não ficamos, a tempestade passa. O que fica? Qual é a estrutura que fica nisso aí? Essa aí. Então, se ela não tiver preenchida, tá? Às vezes está preenchida por perspectivas reconhecidas como legítimas, modernas e científicas. E aí está todo o segredo. Se os nossos valores... Mas quem que chega nessa administração, nessa burocracia? É um sujeito escolarizado. Sujeito que estudou nas universidades, que tem essa base curricular, essa perspectiva pedagógica e, às vezes, divisão de mundo também um pouco ideológica, pode ter, com uma certa coesão ali do que nós devemos fazer. Como que nós resolvemos os problemas? Qual a atenção que nós vamos ter ao meio ambiente, à ideia de família, à economia, a atenção aos mais pobres, a vontade de reformar a sociedade, ou seja, isso é o povo não sabe o que está fazendo, quem sabe fazer as coisas somos nós os técnicos. São esses valores que estão nas burocracias e são entendidos como modernos, inteligentes, intelectuais e científicos. São esses, nós vamos ficar cada vez mais apartados. Os nossos valores, as nossas necessidades, as nossas demandas podem ser traduzidas de forma intelectual, científica, legítima para a burocracia? Podem, não tenha dúvida disso. Agora, você precisa de um esforço para dar essa qualidade, para oferecer esse serviço. É assim que se forma uma agenda e que se incide sobre as instituições. Não há outro jeito, certo? Claro que há outro jeito, mas simplesmente nesse abalo e não de forma consolidada, consistente e com resultado no tempo. É isso o segredo. Tá? É só isso? Não, é tudo isso. É tudo isso. É um processo que demora décadas que a gente não começou. Né? Então, claro que é uma bigorna em cima da cabeça da gente ter essa conclusão, essa visão. Agora, eu acredito muito que o esclarecimento de um panorama já ajude, certo? Então, as nossas agendas têm que ser compatíveis com a organização burocrática do Estado. Se elas forem só de movimento social, se forem só de uma mudança, uma narrativa, ou servirem para uma bolha ou outra, num movimento eleitoral, político, ideológico ou outro, elas não terão consequências na realidade. Certo? Então, a ideia de constituir uma agenda, que tenha uma ideia de bem comum, de modernização, que represente os nossos valores, tem que ser compatível com as estruturas burocráticas do Estado, porque são só elas que conseguem alguma forma de hegemonia e alguma forma de estabilidade nesse mundo tão instável, dividido e degradado. Não há outra forma. Tá? Então essa agenda tem que ser estabelecida nessas instâncias, que são imprescindíveis e estáveis. Eu acho que ficou compreendido essa necessidade. Por que a burocracia é a maior força que existe, a mais capacitada para, como é que eu posso dizer, oferecer ou estabelecer hegemonia, a mais inatacável de todas, certo? Senão nós vamos ficar batendo de uma forma ideológica, compreendendo o mundo de uma forma ideológica e não compreendendo que a técnica, a racionalização dos processos, o tratamento objetivo de questões é o que vai ficar depois da tempestade. E aí, quem te acha? Portanto, para encerrar aqui, a gente coloca uma frase do próprio Max Weber, que é: o destino do nosso tempo, e esse tempo que se caracteriza pela racionalização completa dos processos, pela intelectualização, não estou falando que a gente ficou mais inteligente, não é isso que o Max Weber está falando, é que a gente traduz isso cada vez menos nas impressões culturais que nós temos, naquele culto comum, do que em procedimentos, certo? E, sobretudo, por esse desencantamento do mundo, ou seja, esse culto, essa crença comum, aquilo que dá as impressões comuns, cada vez tem menos
impacto na realidade. E cada vez mais o que se desenvolve são as racionalizações, os processos objetivos, práticos, impessoais. Isso tudo levou os homens a banirem da vida pública os valores supremos e mais sublimes. Verdade. Esse é o nosso desencontro com o poder político. Essa é a nossa incapacidade de lidar com ele. Porque nós, povo, ainda temos isso. Só que nós temos isso em bases muito separadas, culturais, em determinadas bolhas, e não compreendemos, não aceitamos ou não nos dedicamos a essa mudança que é racionalizada, intelectualizada e objetiva. É aí que nós agimos, certo? Então, como tudo, são projetos de longo prazo, que carecem de qualificação, compreensão, atuação sistemática, capacitada. É assim que a gente muda. Ficou fácil agora? Absolutamente. Mas ficou bem mais difícil, né? Porque o mais fácil é a gente achar que, se eu matar esse grupo aqui e esse outro grupo bom for para o poder, está resolvido. É muito mais fácil, né? Só que não vai resolver, certo? Porque vai chegar outro que vai matar esse grupo aqui também. Acabou. Então, eu acho que fica a intenção foi dar esse panorama e a urgência da nossa atuação nesses processos, certo? Então, na próxima aula, que vai ser no dia 12 de junho, espero que os decretos possibilitem, não só os decretos, o problema dos decretos, espero que o avanço desse vírus maldito também retroceda e possibilite que a gente venha aqui e converse um pouquinho sobre os desafios da democracia. A ruptura democrática, a instabilidade disso, de algumas perspectivas bem bacanas, que são de autores super atuais, que vão falar todo o drama que nós temos aqui hoje e as possibilidades e os limites da própria democracia.